Bom dia. Vem que o café tá pronto. Amanhecendo aqui, mais um dia. Começando o dia 4 da viagem. Ontem a gente dormiu nesse lugar aqui. Fez campo selvagem. Esse lugar é bem legal. Parece que vestígio de alguma civilização antiga. Tem vários níveis assim, com essas pedras. Tem umas partes que parece que é demarcado como se fosse restos de construção. A gente acordou cedo aqui hoje, não conseguiu dormir direito. Choveu um pouco à noite, ventou. Chovendo? Tá, né? Caiu um pingo assim. O cafezinho. Hoje a gente vai fazer... A trilha vai ser um pouco menor hoje, né? Já que a gente fez ontem metade dela. Fez uma trilha, uma parte em meia, né? Que a gente faria. Ontem a gente foi, em vez de ir só até a Líndia, a gente veio até aqui, essa vila. Foram mais 9 km, além daquela trilha que a gente fez perigosa. Aí hoje a meta é... Acho que essa montanha aqui atrás inteira, a gente vai cruzar ela. Aí a gente vai cruzar a cidade histórica, chamada cidade grega, a antiga cidade grega chamada Sidma. E de lá a gente vai parar numa vila chamada Bel. Até Bel são 8 km. Então vai ser mais fácil hoje. Lá em Bel a gente vai ficar, acho que numa casa, assim, a gente vai acampar no quintal de uma casa. Que a gente viu na internet, recomendação. Estilo aquele camp que a gente fez no outro vídeo. Só que mais simples, né? Mas também acho que inclui janta e café da manhã. E como tá previsão de chuva hoje, a gente quer ir logo, né? Já tá chovendo aqui. Chuviscando um pouquinho, não dá pra sentir muito, mas dá pra ouvir na barraca. Então, um pequeno problema é que a gente tá sem água. Tem uma bica aqui do lado, a gente vai encher lá, eu acho mesmo. A gente não sabe se pode tomar essa água ou não. A gente só tem 1 litro de água, eu acho. Por quê? Por quê? Explica, a gente tá sem água porque a gente deixou pra comprar aqui no mercadinho que tem bem pertinho. O mercadinho simplesmente não tem água. A coisa mais essencial é o mercadinho não tinha água. Então a gente se ferrou. Sim, essa cidade que a gente chegou ontem aqui parecia uma cidade fantasma, né? Só tinha um monte de casa, assim, de destroço de casa. Não tinha ninguém na cidade. É o único mercadinho que tinha. Sai, mosquito. O único mercadinho que tinha era... Não tinha nada, praticamente. Desde a Líndia não tinha mercadinho. A gente passou lá, o único lugar que a gente passou foi aquele camping na estrada. Não tinha nada. A sorte foi que a gente ainda pegou água do filtro da mesquita, senão... Vou fazer outro café. A gente acabou de sair aqui de onde a gente acampou ontem. Continuar a trilha agora, né? A gente tá meio confuso porque ali na fonte onde a gente pegou a água tem um X, né? Então não é pra lá o caminho. A gente acampou depois. Aí a gente viu que tem uma seta pra cá. A gente subiu aqui em cima e viu que tem uma marcação, mas ali embaixo não tinha marcação, então fui na procurada. E olha essas oliveiras, deve ter muito tempo já. As coisas de filme. Agora o caminho é por aqui, ó. A gente vai subindo toda essa parte com essas pedras. Mais uma marcação. Tô aqui com a cara inchada ainda, a gente começou a trilha e ela já é subindo, mas a gente deu uma paradinha aqui pra respirar e eu quero mostrar uma coisa pra vocês muito interessante dessa parte que a gente tá aqui, é que tem muito espinho. As outras partes, os outros dias, a gente pegou uma parte assim meio floresta, meio fechada, mas era tudo de pinheiro. Aqui tem muita oliveira, de azeitona, né, árvore de azeitona, tem umas gigantes, umas bem diferentes, com os troncos assim, que deve ser bem antiga. Tem muita plataforma também, aí tem uns murinhos de pedra. E a vegetação também tem muita planta dessa daqui, que ela é com muito espinho. Essa daqui já tá seca, eu acho, né, pela cara. Mas tinha umas verdes assim, tudo com muito espinho. E aí, como a gente tá na primavera, ainda tem
muita florzinha pequenininha. Tem uns campos assim bem bonitos, com florzinha amarela, tem umas vermelhas, branquinhas. Parece até umas margaridinhas assim pequenininha. Dando um contraste bem diferente com essas plantas que tem muito espinho assim. Eu não sei se essa área daqui, porque é muito seca durante o verão, ou porque ela é muito aberta assim também, tem essa proteção da natureza. Ah, e uma coisa também interessante que a gente viu aqui, que tem muita teia de aranha, umas teia de aranha brancona assim. Nossa, super diferente do que a gente viu na floresta. Tem mais coisa seca aqui, ó. Essa daqui é parecida com a outra que a gente viu agora. Mas tem umas gigantes. Olha as florzinhas, que coisa linda. Essa Todo aqui, ó. canto tá com essas florzinhas. Ah, pronto, tá vendo essa daí? Tinha umas enormes, assim, de meio metro de cada folha. Essa daí tá bem novinha ainda. Mas tinha umas que tinha cada folhona desse tamanho, assim, ela fica bem comprida. E dos dois lados tem muito espinho. A gente vem o caminho inteiro reparando assim nas florzinhas, tudo acaba sendo uma caminhada bem gostosa. Mas enfim, aqui a gente parou também no outro espaço que dá para acampar, bem parecido com o nosso. Ali atrás está até bem mais plano, com menos pedra, dá para juntar, fazer uma fogueirinha também para quem vai cozinhar ou quer se aquecer, alguma coisa desse tipo. A única coisa ruim dessa parte, por exemplo, que a gente parou agora, é que não tem fonte de água. Pelo menos a gente não passou por nenhuma outra fonte de água, a não ser aquela lá de baixo que a gente estava. A gente subiu aqui uma parte do trajeto, uma meia hora caminhando já. Mas pelo jeito tem acesso de veículos aqui, né? Só que eu acho que é só trator mesmo que sobe, porque tem muita pedra. O veículo 4x4, eu acho que é dos fazendeiros que moram aqui. A gente veio fazendo zigue-zague desde lá até aqui. E agora a gente vai seguir reto. A trilha tá mostrando pra lá. Acho que é lá pra cima dessa montanha que a gente vai. Pra quem não viu os outros vídeos, a gente explicou sobre a demarcação, né? Ali no... Quando tá no caminho certo, tem uma listra vermelha e uma branca. Ou se não tiver, normalmente tem esse monte de pedra. Eu remontei o montinho de pedra aqui, porque só tinha duas pedras, talvez o vento derrubou, alguma coisa assim. E nessa parte aqui tem uma bifurcação. Eu já ia pro outro lado certinha, tranquila, porque eu não vi a listrinha vermelha e o montinho de pedra tem um ali e um aqui, só que tava pela metade. Aí de longe, se você vê, você consegue, e não conseguir ver a listra, por exemplo, você já consegue ver o montinho, e aí vem seguro pelo caminho. Como a gente viu essa listra aqui, ó, só dessa parte, a gente achou que era aquele caminho lá. Só que a gente foi indo, aí chegou, a gente não viu duas listras que tinha do lado esquerdo, aí tem um X aqui, e outro X ali. Aí então quando a gente olhou pra trás, viu que tinha duas demarcações ali, ó. Uma de cada lado aqui, então é por aqui a trilha. Tá meio perdido aqui, porque não tem uma trilha só, né? Tem vários caminhos que dá pra ir. Aí não tem marcação nenhuma aqui, mas aí a gente acha que é subindo mais. Tá. Ah, tem um negócio lá. Acho que é lá a cidade de Sidman. Já tem uns vestígios da cidade antiga de Sidman. A gente se achou de novo. Tá na trilha certa agora. Acho que essas pedras aqui são os primeiros vestígios da cidade, porque elas são muito quadradas, tudo muito certinho assim. Talvez de algum terremoto foi caindo, ou de repente aqui já tinha casa nessa parte. E hoje a gente só tem um sítio histórico com pouca coisa lá na frente. A gente já subiu boa parte. No vídeo anterior a gente passou pelaquela cidadezinha ali, se chama Boazit. Mostrou, dá uma olhada aí no vídeo anterior como foi. Vamos continuar aqui subindo que ainda não chegou na cidade. Depois de 45 minutos de trilha, tem um cemitério aqui
pequeno cemitério pelo caminho. E mais uma vez tem uma parte de camping do lado do cemitério, né? Bem legal, ó. Nossa, tem várias partes de camping no cemitério, né? Esse aqui tá melhor que o nosso lá, hein? Ó, gramadinho. Mais fofo o chão pra acampar. Tem a marcação ali na pedra. Acho que é pra cá mesmo. É. Agora me fala aí nos comentários. Quem dormiria no camping selvagem do lado do cemitério? Eu não dormiria, não. Achei uma pedra aqui que com certeza é coisa de cidade. É bem redondinho. Tem um buraquinho no meio. Parece estrutura de pilastra. Sabe aquelas pilastras romanas que você vê principalmente nas cidades da Itália, coisa assim? Eu acho que essa daqui é uma delas. Talvez tenha alguma coisa aqui perto dessas oliveiras que são enormes. Só pra ver o tamanho do tronco, né? Olha isso. É muito grande. Esse daqui é o aplicativo Maps.me, que a gente tem usado bastante, principalmente quando a gente tem muita dúvida, não tem sinalização. E aí ele mostra onde a gente tá, mostra o caminho, que é essa listrinha aqui, e mostra, por exemplo, aqui, ó, espaço de camping, onde dá para acampar, que foi onde a gente mostrou agora para vocês. Aqui tem uma fonte de água, e aí vai. Ah, por exemplo, aqui tem o nome da cidade e o nome da cidade histórica, que aí eu marquei como favorito. Ó, outro espaço aqui, ó, uma pousada. Outra fonte de água e a branquinha é estrada normal. Chegamos em Sirima. É isso. A gente chegou nessa parte aqui, mas eu acredito que não seja realmente ainda a cidade de Sigma. É porque... Sidima. Porque... Goodnight! O tiozinho tá dando um sinal ali. Porque isso aqui tá com uma estrutura assim, parece de túmulo, né? E essa cidade aqui de Sidima, ela era uma cidade lícia, mas aí quando ela foi dominada pelos gregos, virou uma cidade com maior estrutura grega, né? Helenística. E ela tá no pé de duas montanhas aqui, de um lado e do outro. Mas essa parte aqui que a gente tá é bem plana. Olha as ovelhinhas que fofinhas. Tem um pedacinho comendo aqui. E o senhorzinho já tá levando elas pro lado de lá. Ah, you were a baby? You born here? Yes. Oh, that's very Myself. nice. Very nice. Peaceful. Quiet. Yeah? We are looking for Denise. 3 days. Faralya, Yes. Kabak, Alınca, Alanja. Kabak, Alinda. camping. Camping. Yeah. Yeah. Good for clothes, milk, and eat? Yes. Yes? Yeah. Vamos? Güle güle. Teşekkürler. Görüşürüz. See you later. A gente andou um pouquinho mais e aí viu que aqui em Sirima as... Vai, deixa, vai. A gente andou um pouquinho mais e reparou que aqui na cidade histórica de Sirima tem realmente aquelas tumbas que a gente passou bem antigas e do outro lado tinha mais uma construçãozinha assim e uma tumba também do lado. Porque eu achava que ia ter mais coisa assim de cidade, né? E durante o caminho a gente viu que tinha muita pedra que parecia ser de edifício histórico. Daí a gente deu uma olhadinha na história aqui da cidade e aí eu vi que a primeira vez que ela apareceu assim nos livros históricos e tudo foi no 1º século antes de Cristo. E a cidade, apesar de ser a região da Lícia, eles não têm evidência concreta de que realmente Sirima foi uma cidade lícia com os lícios morando aqui, porque só tem eles só acharam uma pedra assim com escrita lícia e uma moeda lícia. Então assim,
não tem certeza de que realmente foi uma cidade ilícia, mas eles têm certeza, os historiadores, né? Têm certeza que foi uma cidade grega, dominada pelos gregos e depois pelos romanos. Porque tem mais evidências, até porque foram impérios mais ou menos da mesma época e os romanos depois, né? A gente achou aqui uma torneira, eu acho que é água potável, né? A gente falou com o senhor ali, ele falou que podia beber, tem umas canequinhas aqui, ó. E tem uma estrada aqui, já passa de carro aqui. E a gente veio de dentro aqui, da cidade. Tá gelada. Nossa, ela veio na mão, agora com o ventinho tá congelando a mão. Essa parte que a gente tá, além de ser mais alta, eu reparei que tem umas montanhas no fundo assim que estão com neve ainda. Então, de onde a gente veio pra cá, foi a primeira parte que eu vi montanha com neve, então tá mais frio pro lado de cá. Tem uma placa pra Sidman aqui, então acho que a gente nem chegou em Sidman ainda. É engraçado que no mapa tá mostrando como se a gente já passou, como se fosse ali mesmo onde a gente tava. Eu também acho que é. Tem ali, Sidman Homes Fátima Mate. Mas é uma acomodação. Mais alguns vestígios da cidade aqui, né? Pelo jeito. Os pilares aqui, tem uma formação, deve ser alguma construção. E aqui tem uma rocha indicando o caminho e tá segurando essa árvore já também. Aqui tem outra construção. E aqui na frente tem uma placa. Vamos ver. Aqui é Liquiolo, o que a gente tá fazendo, o caminho. Aí a gente tá indo pra Bel agora, faltam 5 km. E a gente veio de Boazite. Tava um pouco depois de Boazite. Então, o trajeto de hoje vai ser só até Bel mesmo. Vai ser bem facinho, uns 8 km. Pega! Mas tinha um bagulho marcado aqui na parede. Vou mandar um pouquinho mais e confirmar. Essa parte aqui é pelo meio desses arbustos aqui com muito espinho. Tem que dar uma manhã. O bicho tá de calça hoje, né? Andando parecendo um pato, né? Tu acha que era um rio isso aqui? Eu acho que era. Tá seco. Acho que sim. Acho que sim. Porque tem um murinho de cada lado aqui. E aqui o meio. Quase caí pra filmar o bagulho. Tá ventando. Isso não é bom. Pelo menos tá nublado, mas não tem nuvem no céu, então na previsão não tá que vai chover, então mais sossegado. Faz 1 km que a gente tá andando e o cachorro tá vindo com nós. Ele tá indo na frente, guiando a gente. Ontem a gente andou 16 km e eu nem cansei direito assim, tava de boa. A gente tomou bastante água antes de sair do acampamento, comeu o café e tinha água no caminho. Hoje a gente não tem, né? A gente tinha meio litro de água só. A gente usou o eletrólito e já cansou. Nem 4 km, 5 km de caminhada já é difícil. Sem água fica difícil. A gente até tem água, tá com a garrafa cheia aqui.
E essa daqui, mas é tipo água que a gente não confia, porque veio de um filtro ali no meio do nada. Essa daqui eu tô bebendo já veio de um filtro, mas pelo menos foi de uma mesquita, né? Então, pela necessidade eu tô tomando, mas se eu não tivesse com a garganta seca e não tivesse 5 km na frente pra andar, eu não beberia. Por aqui não tem mercadinho, só em Bel vai ter mercadinho, que eu já vi no mapa. Eu espero que esteja aberto e espero que tenha água, né? Porque no último não tinha e a gente se ferrou. Agora a gente tá numa trilha que é um pouquinho mais fechada. Dá pra ver aqui atrás, né? Tem bastante árvore e tudo, muita pedra no chão. E é incrível que eu passei a noite inteira morrendo de dor. Não conseguia me virar, não dormia direito. Virava para um lado, doía, virava para o outro, doía, a perna doía. Tomando anti-inflamatório relaxante muscular para poder ajudar com a dor. Mas quando a gente começa a andar, que o corpo começa a aquecer, a dor some assim. Eu tô com calo no pé ainda para piorar. Mas o calo do pé até sinto, mas nas pernas, assim, que tava doendo pra caramba de manhã e de noite, não tô sentindo mais agora. É super engraçado isso. Que vai aquecendo, vai melhorando. E eu vou continuar andando, que a gente ainda tem 4 km pela frente. Primeiro sinal que a gente tá chegando em Bel. Chegando não, né? Que se eu for olhar o mapa vai faltando menos uns 3 km. Mas assim, aqui tá indicando uma pousada. Fátima Pensão, quarto e camping. Com café da manhã já tá incluso. Tem chuveiro, banheiro, almoço, panquecas e produto orgânico. Vamos continuar? Vamos. E esse cachorro que tá com a gente ainda, desde Sidman. Ele tá guiando a gente faz um tempão. Quero ver até onde ele vai. Se ele vai até Bel. São 5 km da onde a gente achou ele até Bel. Tchau, dog! A gente saiu ali da floresta onde o cachorrinho tá. Daí eu acho que ele vai voltar, não vai mais acompanhar a gente. E a gente vai seguir por aqui pela estrada até Bel. Eu acho que não tem nenhuma vila pelo caminho. Pelo que eu vi do mapa, se eu me lembro bem. E a gente vai continuar subindo e vai ter uma parte de descida. Até a gente chegar no centrinho, na próxima vila. É interessante que as marcas daquelas de 2 listrinhas que a gente vê na trilha também tem quando você pega a estrada, porque ela tá marcando a Via Alice inteira. Eu quase caí. Tem dos dois lados, né? Tem lá e tem aqui, ó, na árvore. Olha lá, na árvore, às vezes tem poste. Olha, alguém fez fogueira aqui. Tem a marcação aqui, ó, na árvore. E tem um campo de futebol lá embaixo. E não passa nenhum carro nessa estrada. Faz uns 20 minutos que está andando, não passa nenhum carro. Olha isso. No meio da estrada aqui, olha as ovelhas. Completou 3 horas de trilha agora. A gente começou a 8h20, agora são 11h20. E só faltam uns 2 km para chegar. Até agora só subiu. Só subiu até agora. Então, pelo menos agora começou a descida, né? Aí deu uma aliviada. Ah, isso tá difícil. Tá mais cansativo que ontem. Tá ventando muito, não sei se vai sair teu portão. Ah, boa. O bom é que não passa quase carro nenhum nessa estrada, tá bem calma. Só tem nós aqui mesmo. Nós e o vento. Chegando em mais um vilarejo. Parece que não tem ninguém. Só cachorro mesmo. Falta 1,5 km pra gente chegar em Bel. E aí lá a gente vai procurar uma hospedagem, um lugar de camping pra ficar hoje.
Pra tomar um banho, né? Decente. Comprar água, comer direito. Agora eu ri. O carro parou, aí ele ficou apontando o negócio. Eu vi que ele tava com um pão, acho que umas 3 cestas de pão. Aí Flávio meio que dizendo, não, obrigado, e andando assim. Aí o tio, stop! Gritou. Aí ele, ok? Aí ele botou o pão na sacola e deu pra gente. Ai, tá bem fresquinho, tá crocante. Parece que tem uma construção. Eu acho que a gente está chegando. Tem umas casas ali, parece uma vila. E do lado de cá tem o vale, super bonito. Depois de 3h40, chegamos em Bel. Aqui tem outra placa. A gente veio de Sidman. Ali que era outra trilha. Tem 2 trilhas nessa parte. E essa aqui vai ser o próximo trajeto. Só que hoje a gente vai ficar por aqui mesmo. Esse vilarejo aqui nas montanhas. E esse tempinho não tá muito bom não. E ontem a gente adiantou, né? Metade do percurso. Foi pra ter vindo desde lá de Alíndia, que a gente mostrou no vídeo passado, até aqui em um dia só. Seriam 14 km. A gente andou quase tudo ontem. Foi mais fácil hoje. Ainda bem, né? Senão... mais fácil não, né? Foi difícil hoje. Eu ontem andado só 8 km. Sei lá, que está. Em táxi. A gente chegou aqui no vilarejo, tá ali o que deu o pão pra nós, ali, que me deu uma bronca aqui, ó. Atrás. A galera fala gritando aqui, mas é normal deles, não é sendo grosso não. Não, não é a primeira vez que a gente passa pelo mesmo tipo de situação. Teve uma vez que a gente tava em casa e a gente tava indo pra algum lugar, sei lá, na rua pertinho de casa. Aí o tio falou alguma coisa com a gente, e o senhorzinho também, ele tava com a bacia assim, com os salgados. Aí a gente disse, pô, ele, sei lá, né, bonito, sei lá, o que danado ele tá fazendo pra vender, não sei. Aí ele chamou a gente, aí a gente falou oi e tal, só que tipo, a gente não fala nada de turco, e ele não falava nada de inglês. E aí ele ficou fazendo assim, tipo, oferecendo a gente, não, obrigada, não sei o que, aquela mó vergonha, né. Aí ele, não, isso que gritou assim com a gente, parou. Aí ele pegou, tirou o papel assim, deu um salgado pra gente. É igualzinho esse daqui. Ele gritou com a gente pra gente parar pra ele dar um salgado. Chegou um chazinho aqui, serviu pra nós. Ah, diz que. Tá, Vou até brindar, porque essa caminhada agora mereceu. Diferente não. tem cheiro de limão, tem? Parece do Iraque. O cheiro. Não, é daqui mesmo. Só que eu acho que ele tem é um pouquinho mais amargo, mas a cor mais clara. E aqui tem tampinha, segura teu copo. Sim. Tem que ver se tá saindo o áudio, né? É. Ontem o rapaz da... Ontem não. Antes de ontem o rapaz do camping que a gente ficou lá, ele disse que hoje tava para dar chuva com vento. Por isso que a gente também ficou mais preocupado, porque tipo, às vezes chuva dá pra descobrir, né? Dá pra fazer um camping selvagem, ou uma porta mais coberta, com árvore, alguma coisa assim, ou sei lá, se não for uma chuva super forte, né? Mas com vento, além de ficar mais frio, a barraca vai chacoalhar pra caramba. É isso que preocupou bastante. A gente decidiu ficar na pousadinha que tem no mercadinho que a gente chegou. A gente viu que pelo mapa assim que na cidade tem mais uns 2 ou 3 lugares, mas a gente acabou nem indo porque o valor daqui tá ótimo e o senhor foi super legal assim com a gente. E aí a gente pediu pra ficar num quarto, no lugar de ficar no camping, porque tá ventando muito. E pediu almoço extra, porque a gente já tá morrendo de fome. Aí a gente veio agora almoçar, tinha marcado horário com ele. E aí já tem uma saladinha aqui com tomate, acho que é alface picadinha, bastante salsinha, dá pra ver. Cebola roxa picadinha, umas azeitonas. Deixa eu ver.
Pão, como sempre, né? Toda comida turca, tem que ter pão. E ali é a cozinha deles, eles estão preparando... A esposa dele, eu acho, tá preparando mais alguma coisa. Tô rindo aqui que tem as azeitonas aqui. Eu vi que ela tem um cortezinho na azeitona, que é muito comum, aqui ó. É muito comum de ver esse corte quando eles fazem. E aí ele falou que ele tem as árvores aqui, ele colheu e fez a azeitona. Tá super gostosa, um sabor diferente das de mercado. Mas eu não lavei a mão, mas eu lavei a mão. Mercimek çorba? Mercimek çorba. Teşekkür ederim. Sopa de lentilha. Pra começar. Normalmente eles batem alguns legumes junto com a lentilha. E é bem saborosa, agora eu acho que tá quente. Delicious. Thank you. Limãozinho pra colocar na sopa também. O pãozinho de sempre, né? Se tiver pão na comida turca. Depois da salada e da azeitona, chegaram mais 2 pratos com menemen, que é o omelete turco. E aí o Flávio já experimentou ali. É um omelete não, um ovo mexido na verdade, com tomate, pimentão. Aí veio um frango fritinho aqui, branquinho. E o arroz. E um prato de, eu acho que é iogurte isso aqui. Normalmente nas comidas turcas eles colocam iogurte para acompanhar o almoço. E se não for iogurte puro assim, é um iogurte com temperinho, alguma coisa do tipo. A gente tava realizando agora que a gente tá pagando quase metade do preço que a gente pagou no outro lugar lá, antes de ontem. E lá foi pra acampar, pra botar nossa barraca, pra dormir com nossas coisas, nosso colchão, tudo, incluir o café da manhã, janta e tem banheiro lá, lógico. Mas aqui é pra gente ficar num quarto, com café da manhã e janta também. Tipo, uma coisa mais confortável, com cama, tudo. Beleza que lá tá na praia, né? E cidade de praia sempre é mais caro. Deixa eu ver. Mas mesmo assim. Agora chegou o nosso chazinho pra baixar o lombo. Thank you. Teşekkür ederim. Chegou o chazinho pra baixar o lombo. A comida tava uma delícia, a gente comeu bastante. Opa! Esse daqui é o lugar que a gente tá hoje, que a gente vai ficar. Esse casal de senhores mora aqui em cima, acho que a família deles mora aqui atrás. Aí tem um espaço para camping aqui fora, para colocar as barracas em cima. Tem uma lareira aqui, que eu não sei se está funcionando ainda. Mesinha, a gente lavou as roupas já. E deixa eu mostrar o nosso quartinho aqui, que a gente vai ficar hoje. Tá mais frio dentro do quarto que aqui fora, né? Mas Acho que tá dormindo na travessa. é esse quarto que a gente vai ficar hoje. Bem básico, mas tá ótimo. Tem banheiro. Hoje tem banho. Ainda mais que tá custando R$100 o quarto pra uma noite com café da manhã e janta pra 2, né? A gente tá aqui nessa área que é do camping. Dá pra botar 4 barracas ali. E aí tem as oliveiras, que deve ser daqui a azeitona que ele faz, que a gente comeu agora no almoço. Provavelmente vai ter no café da manhã. E aí eles plantam cebolinha ao redor de todas as árvores. Tem aquelas 2 ali que tem cara de ser de alguma fruta, tipo limão, laranja, alguma coisa assim. Olha a diferença do tamanho dessa para aquelas que a gente passou hoje. Essa aqui é novinha, mas é da fruta, né? E essa daqui? Essa daqui tem várias. Ó, tem várias. E a gente veio lá do alto hoje, ó. Fora aquela caminhada toda que a gente deu, a gente desceu isso aqui tudo. E a gente vai dar uma volta já já aqui pra conhecer o vilarejo. Tem umas 2 ruas, né? Tem 2. Ou uma. Se tiver, tem uma meia dúzia de casas. Não, aqui até tem bastante casa, tô vendo ali. Mas a outra vila que a gente passou ali tinha umas 4 casas, eu acho. E tinha uma casa que era bonita, assim, tipo vila pra você alugar. Mas eu pensei nas casinhas, tanto que a gente passou, não apareceu uma pessoa, só vai ser o cachorro latindo pra gente. Ai, amor! Calma! Que medo! De bode eu tenho medo, de ovelha não, as ovelhas ficam tudo olhando. Merhaba.
Oi, Titinho. Ai, não vem lá na minha câmera não. Calma, não deu nem pra ver vocês. Como se não bastasse fazer a trilha, a gente terminou de almoçar e veio dar uma volta aqui na cidade. Aí passou por um monte de ovelhinha ali, os bodes. Eu fiquei morrendo de medo, porque o bode ficou olhando pra mim, vindo pro meu lado, minha gente. Aí eu saí correndo com medo. Correndo não, né? Mas assim, eu andei mais rapidinho. Mas a vila aqui, até agora o que a gente viu é pequenininha. A gente tá passando por uma outra pensão aqui. Bem arrumadinha, bem bonitinha. Tem mais outra casinha ali na frente. Eu acho que tem muita coisa por aqui não. A gente andou 5 minutos. Nem isso, eu acho. Acabou a cidade. A gente passou por uma pensão ali. Passou por uma casa e acabou. O resto do caminho não tem mais nada. É porque lá no começo, ali onde tá aquele prédio rosinha, redondinho, é a mesquita. A cidade meio que começa ali. Aí depois de uns, sei lá, 20 metros, aí tem a pensão que a gente tá. E depois a gente começou a subir a rua e tem só uma meia dúzia de casa. Tem essas casas aí meio perdidas também. E tem uma estradona, ó. Não é a estrada que a gente viu, é outra estrada. Aceita ela, né? Apesar o quê? Essa é a rua principal, onde a gente tá, é o mercadinho principal. Aliás, o único mercadinho. Aqui tem uma mesquita, aqui tem a pracinha da cidade com um filtro de água e um banco. Aqui atrás tem o cemitério. Mesquita aqui, né? É. Acabou. Ah, o cemitério. Ah, tem um cemitério aqui. Faltou a prefeitura. Ali em cima tem um negócio de água também. Tem um túmulo só no cemitério. É cemitério aí, a placa. Onde eles foram inventar que tava frio o quarto. Eu fui inventar que tava frio não, o quarto tava frio, tava mais frio aqui dentro do que tava lá fora. Ele fez o senhor aqui, ó, tirar tudo isso aqui do outro quarto e instalar aqui, né? Só que eu ajudei ele a fazer. Só que tá sendo uma fumaceira danada dentro do quarto. Não, não tá saindo. Tá saindo um pouquinho de fumaça ali na saída da parede e aqui na curva. Mas tipo, eu acho que é porque agora o fogo tá muito alto. Depois que aquecer o quarto já era. Vai ficar esse calorzinho aqui dentro, eu acho que segura até de noite. Vamos ver, né? Se a gente não vai ficar asfixiado. Ah, pelo menos tá gostoso, tá quente agora. Eu tava morrendo de frio. Você tá fazendo uma meia aqui, né? Chegou a hora da janta. A gente já chegou atacando os pratos, apesar de... Pô, chegou mais coisa. Apesar de ter almoçado, mas ficar os dias assim sem comer direito vai dando uma fome danada, né? Aí eles prepararam esse prato aqui que já tem umas batatinhas fritas. Eu acho que isso aqui é berinjela, pimentão, deve ser tudo fritinho. Aí a salada de alface, tomate, cebolinha. Parece que foi do almoço, mas tem mais coisa. Aí veio um creminho, uma sopa também, com as folhinhas dentro, que de roxa bem gostoso. Aí esse daqui é bola de carne com batata, pela que eu acho que é molho de tomate. Deixa eu ver. Pimentão recheado, deve ter com arroz e talvez um tomate aqui na frente, não sei. E o iogurte, que é temperadinho. Bastante coisa. Bastante coisa. Ainda tem pão, bastante coisa. Vai matar a fome de novo. Vamos lá comer. E a Andressa não falou também que a gente tá na casa dela, né? Aqui, ó. Ali é a sala, a gente tá na cozinha aqui. A gente almoçou lá na sala, né? E agora a gente tá jantando na cozinha. Tem umas crianças aqui, acho que é da família. Tem uma outra moça, deve ser filha deles. E talvez as crianças são netos. E a menininha tá ali atacando batata frita também. O quê? Tá bom. Esse aqui é... E hoje, no nosso quarto dia de trilha, a gente andou 16.339 passos, que deu um total de 12,71 quilômetros. Foi bem leve, né? Pra ver aqui que a gente andou das 8 mais ou menos até as horas do almoço só.
Depois teve uma caminhada aqui, que foi a caminhada da tarde, quando a gente já tava aqui já no lugar. A gente foi conhecer a cidade. Mas é isso aí.